Pare de esperar se sentir pronto para agir, porque na prática, muita gente não está parada por falta de capacidade. Está travada porque dá poder demais ao medo de julgamento. Fica pensando no que vão dizer, no que vão achar, se vão criticar, se vão rir, se vão desaprovar. E enquanto isso, a vida vai ficando para depois. Só que chega um momento em que continuar assim começa a pesar. Não dá mais para viver tentando não errar enquanto tudo ao seu redor exige movimento. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu vou te mostrar 5 práticas estoicas que vão te tirar desse estado de travamento e te colocar de volta no caminho da ação. Não é teoria bonita, é direção prática. Agora presta atenção, porque a primeira prática já revela onde muita gente começa a se perder. Prática 1. Coloque sua vida em primeiro lugar. Existe um erro silencioso que destrói muita gente por dentro. A pessoa vive para os outros e se abandona completamente. Está sempre disponível, sempre ajudando, sempre resolvendo, sempre se doando. Mas quando olha para a própria vida, está atrasada, cansada, desorganizada, perdida. E o mais perigoso? Isso é aplaudido. Chamam de bondade, de coração bom, de generosidade. Mas o que ninguém fala é que viver assim cobra um preço alto. Porque você começa a se esgotar. E sem perceber começa a sentir irritação, cansaço emocional, peso mental. O estoicismo nunca ensinou isso. Ele ensina a ordem. E essa ordem começa de dentro. Você não consegue sustentar ninguém se está desmoronando por dentro. Musônio Rufo já dizia que filosofia não serve para parecer sábio. Serve para viver melhor. E viver melhor exige uma base forte. Agora pensa comigo. Você já tentou ajudar alguém enquanto estava mal? Já tentou aconselhar alguém sem conseguir resolver a própria vida? Isso não se sustenta. É como tentar segurar alguém enquanto você já está caindo. Uma hora os dois caem. Cuidar de si não é egoísmo. É responsabilidade. É inteligência emocional. É sobrevivência. Porque se você não se organiza, ninguém vai fazer isso por você. Se você não se fortalece, ninguém consegue te sustentar por muito tempo. Epicteto foi direto. Existem coisas que dependem de você. E sua vida é uma delas. Seu foco, sua energia, sua disciplina. Tudo isso começa em você. E quando você entende isso, algo muda. Você para de viver para agradar e começa a viver para construir. E isso incomoda muita gente. Mas é exatamente isso que te salva. Então guarda isso. Antes de tentar salvar o mundo, organize a sua própria vida. Porque quem não cuida de si, não sustenta nada por muito tempo. Prática 2. Pare de dar poder à opinião dos outros. Existe uma prisão que não tem parede, não tem grade, mas prende milhões de pessoas todos os dias. A opinião dos outros. Você quer agir, mas trava. Quer começar, mas recua. Quer mudar, mas se segura. E o motivo quase nunca é falta de capacidade. É medo de julgamento. Medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão interpretar. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Enquanto você se preocupa com isso, sua vida não anda. Porque você começa a viver em função do olhar dos outros. E quando isso acontece, você perde o controle. Marco Aurélio enfrentava críticas o tempo todo. Era julgado, questionado, observado constantemente. E mesmo assim, não baseava suas decisões nisso. Ele entendia algo simples. As pessoas falam, e vão continuar falando. Não importa o que você faça. Se você agir, vão criticar. Se não agir, também vão. Se tentar, vão julgar. Se desistir, também. Então qual é a lógica de viver travado por isso? Nenhuma. Sêneca já dizia que nos tornamos infelizes quando damos mais importância à opinião alheia do que à nossa própria consciência. E isso acontece o tempo todo. Você deixa de agir porque imagina o julgamento. Mas na maioria das vezes, esse julgamento nem existe. Ou pior, existe, mas não muda nada na sua vida. Opinião não paga suas contas. Opinião não constrói sua disciplina. Opinião não muda sua realidade. Então por que você ainda se prende a isso? Talvez porque é mais confortável não agir do que assumir o risco. Mas isso tem um custo.
O custo de uma vida parada. E se você quer mudar isso, precisa fazer uma escolha. Ou você vive tentando agradar, ou você vive tentando evoluir. Os dois ao mesmo tempo não funciona. Então grava isso. Quem vive para a opinião dos outros, nunca vive a própria vida. Prática 3. Elimine a inércia antes que ela domine você. O maior problema de quem está travado não é falta de conhecimento, é falta de movimento. A pessoa sabe o que precisa fazer, sabe que precisa mudar, sabe que precisa agir, mas não faz. E o tempo vai passando. E essa falta de ação começa a se tornar um padrão. E esse padrão vira hábito. E esse hábito vira identidade. De repente, a pessoa começa a acreditar que ela é assim, que não consegue, que não tem disciplina, que não tem força. Mas isso não é verdade. Isso é consequência de repetição. A repetição da inércia. Epicteto ensinava que não somos definidos pelo que pensamos, mas pelo que fazemos repetidamente. E isso muda tudo, porque mostra que o problema não é quem você é o que você está praticando todos os dias. Se você pratica não agir, você se torna alguém que não age. Se você pratica adiar, você se torna alguém que vive adiando. E isso vai moldando sua vida. O problema da inércia é que ela não parece perigosa no início. Ela parece leve. Parece só um depois eu faço. Só um amanhã eu começo. Só um quando eu estiver melhor. Mas esse depois nunca chega. E quando você percebe, já perdeu meses, anos. Sêneca já alertava que não é que temos pouco tempo. Nós é que desperdiçamos muito. E a inércia é uma das maiores formas de desperdício, porque ela rouba seu tempo sem fazer barulho. E quando você percebe, já está preso. Agora entende isso. A ação não precisa ser perfeita. Precisa existir. Você não precisa estar pronto. Precisa começar. Mesmo pequeno. Mesmo imperfeito. Mesmo sem vontade. Porque é o movimento que quebra a inércia. E uma vez que você começa, algo muda. Prática 4. Pare de se justificar e comece a agir. Existe um comportamento que parece inofensivo, mas destrói sua evolução de forma silenciosa. A necessidade de se justificar o tempo todo. Você explica por que não começou. Explica por que não conseguiu. Explica por que não deu certo. Explica por que ainda não é o momento. E quanto mais você explica, menos você faz. Isso cria uma falsa sensação de progresso, porque você sente que está lidando com o problema, mas na verdade, está apenas contornando ele. E aqui vai uma verdade difícil. Sua vida não muda com explicações, muda com ação. Marco Aurélio não escrevia justificativas, ele escrevia direções. Ele não estava preocupado em explicar por que algo era difícil. Ele estava focado em fazer o que precisava ser feito. E isso muda tudo. Porque quando você troca explicação por ação, você assume responsabilidade. E responsabilidade dói, mas transforma. A justificativa alivia no curto prazo, mas te prende no longo prazo. Ela te dá conforto, mas tira seu progresso. Você começa a construir um discurso bonito, mas continua com os mesmos resultados. E no fundo, você sabe disso. Sabe que poderia estar fazendo mais. Sabe que poderia estar mais à frente. Mas escolhe explicar. Escolhe adiar. Escolhe evitar. E isso custa caro. Porque enquanto você se justifica, alguém com menos talento, menos preparo, mas com mais ação, está avançando. E não porque é melhor, mas porque faz. Então guarda isso. Você não precisa explicar mais nada. Você precisa agir. Menos discurso, mais execução. Menos justificativa, mais responsabilidade. Prática 5. Cria direção ou você vai se perder. Uma mente sem direção se perde. E quando você não tem clareza do que quer, qualquer distração parece importante. Qualquer opinião pesa. Qualquer problema trava. Porque você não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa desvia. Você começa o dia sem foco. Reage a tudo. Se ocupa com qualquer coisa. Mas no final, não construiu nada. E isso se repete. Dia após dia. Semana após semana.
até virar padrão. E o problema não é falta de tempo, é falta de direção. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E isso é extremamente atual. Hoje o mundo está cheio de distração. Redes sociais, opiniões, estímulos, comparações. Se você não tiver clareza, você se perde. E quando se perde, começa a viver no automático. Faz coisas sem propósito. Toma decisões sem consciência. Gasta energia sem resultado. E isso cansa. Não o corpo, a mente. Ter direção não significa ter tudo resolvido. Significa saber o próximo passo. Saber o que importa. Saber o que deve ser feito agora. E isso já muda completamente sua forma de agir. Porque clareza elimina dúvida. E quando a dúvida diminui, a ação aumenta. Então começa simples. Define o que você precisa fazer hoje. E faz. Sem negociar. Sem complicar. Sem adiar. Porque direção não é sobre saber tudo. É sobre não ficar parado. No final das contas, o que trava sua vida não é falta de oportunidade. É excesso de hesitação. Você pensa demais, considera demais, se preocupa demais e age de menos. E enquanto isso não muda, nada muda. O estoicismo não ensina você a esperar o momento perfeito. Ensina você a agir apesar do desconforto, apesar do medo, apesar da dúvida. Porque é isso que constrói uma vida forte. Não é sobre nunca falhar, é sobre não ficar parado. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa começar. E quando começa, algo muda. Sua mente se ajusta, sua confiança cresce, sua direção aparece. Mas tudo isso só acontece depois da ação, nunca antes. Então decide, hoje, agora. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui. Hoje eu começo a agir. E começa. Nem que seja pequeno, mas começa. Se inscreve no canal e continua fortalecendo sua mente. E agora escolhe um dos vídeos que estão na tela. Porque sua vida muda quando você para de pensar demais e começa a agir. Te vejo no próximo vídeo.